Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maia do blog Just a Moment e no vídeo de hoje eu vim gravar a tag Como Eu Leio. Bom, essa tag ela foi criada pelo blog Lendo das Entrelinhas e eu assisti ela no canal da Mel Ferraz, do blog Literature-se, e a tag ela consiste em 15 perguntas dividida em 5 categorias, então cada categoria tem 3 perguntinhas. Então, eu estou aqui com as perguntas e a primeira categoria é a aquisição. E a primeira pergunta: sempre compra você mesmo seus livros ou tem anjos da guarda? Se tem, quem são eles? Bom, na maioria das vezes eu que compro os meus livros, então sempre que aparece alguma oportunidade, uma promoção, ou sempre que eu estou com vontade de ler algum livro eu compro, mas eu tenho também os meus anjos da guarda, que são o meu pai e a minha mãe, que sempre que eu faço aniversário ou alguma outra data importante, eles me presenteiam com livros. Eles sempre me perguntam o que eu quero e eu acabo escolhendo livros, então os meus livros eles são comprados ou por mim ou são ganhos pelos meus pais. Segunda pergunta: quanto gasta em média por mês em livros? Já estourou o cartão de crédito com livros? Bom, assim, eu não sou de comprar muito, eu procuro me policiar com isso. Eu no máximo compro 1 ou 2 livros por mês, a não ser aqueles meses em que aparece uma oportunidade muito boa, uma promoção muito boa e eu acabo me descontrolando um pouco, mas eu nunca tive problema de estourar cartão de crédito comprando livros ou comprando qualquer outra coisa, então eu procuro ser bem controlada e procuro também comprar só aqueles livros que eu tô querendo muito mesmo e não me deixar muito me levar pelas promoções e sair comprando loucamente livros que às vezes eu nem vou ter vontade de ler depois. Terceira pergunta: consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? A maioria dos livros que eu leio, eles são livros meus mesmo. Eu não tenho muitas pessoas para quem pedir emprestado. As únicas 2 pessoas que me emprestam livros, que já me emprestaram, são a minha tia e uma amiga minha amiga Marília. Beijo, Marília. E são as únicas 2 pessoas que já me emprestaram livros e os outros livros que eu leio são aquisições minhas mesmo. Segunda categoria, o deleite. Primeira pergunta: lê em média quantos livros por mês? Bom, isso vai depender muito do mês. Tem mês que as coisas fluem mais rápido, as leituras andam caminhando de uma maneira melhor, eu acabo lendo mais livros. Já tem meses que parece que aparecem milhares de coisas, milhares de compromissos, de coisas para fazer e acaba atrapalhando um pouco meu ritmo de leitura. Mas em média eu leio de 3 a 4 livros por mês, a não ser nas férias, que eu acabo lendo um pouco mais, porque eu trabalho a semana inteira, então eu acabo tendo pouco tempo para ler, mas o pouco tempo que eu leio eu aproveito bastante e em média é isso mesmo, 3 a 4 livros por mês. Segunda pergunta: lê em média quantas páginas no dia de semana e nos fins de semana? Bom, nos dias de semana eu leio uma faixa de umas 40 páginas e nos fins de semana eu leio um pouco mais, eu leio entre 50 e 60 páginas. Isso quando eu estou trabalhando. Quando eu estou de férias, esse ritmo ele aumenta um pouco mais. Terceira pergunta agora: consegue abandonar um livro no meio da leitura? Conseguir eu até consigo, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mesmo que eu não esteja gostando tanto do livro, eu procuro ler até o final, até mesmo porque alguns livros a gente acaba não gostando muito do começo ou desagradando um pouco no meio do livro, mas no final, às vezes, acaba compensando. Mas eu procuro ler o livro inteiro, mesmo não estando gostando muito da leitura, até pra, no final, ter convicção mesmo que eu não gostei do livro, que valeu a pena ou não ler. Então não gosto muito de deixar livros pela metade não, eu sempre procuro ler todos, até o fim. Terceira categoria, local do crime. Primeira pergunta: consegue ler em local movimentado, ônibus, fila de banco?
Em fila de banco ou qualquer outro tipo de fila, eu confesso a vocês que eu nunca tentei. Mas no ônibus sim, eu já li várias vezes em ônibus, então eu não tenho muito problema em ler em ônibus não. E quando tá muito barulho, eu sempre levo fone de ouvido e o celular, então coloco uma musiquinha bem calma e leio à vontade. Segunda pergunta. Prefere ler na cama, sofá, mesa ou chão? Bom, meu lugar preferido de ler é na cama, confesso pra vocês. Mas eu também leio na mesa, leio no chão, em qualquer lugar pra mim é lugar. Mas meu local preferido é na cama, com certeza. Terceira pergunta. Qual horário do dia que prefere ler? Eu leio no horário que eu tiver tempo. Então, se eu tiver tempo pela manhã eu leio, se eu tiver à tarde eu leio, mas o horário que eu prefiro ler, que eu mais gosto de ler e que eu mais leio durante o dia é à noite. Quarta categoria, os impedimentos. Primeira pergunta. É solteira? Se não, se namorado, noivo, esposo, dá espaço para ler? Bom, eu sou noiva há alguns anos, mas meu namorado ele me dá bastante espaço para ler. Então, enquanto eu tô lendo em casa, ele tá lá fazendo as coisas dele, jogando bola, fazendo as coisas que ele gosta. Então, não tenho nenhum problema com isso e eu tenho bastante espaço para ler. Segunda pergunta. Ler no trabalho? Se sim, qual é o emprego que te dá essa dádiva de ler na hora do serviço? Bom, eu sou professora, eu dou aulas de matemática no ensino fundamental e infelizmente eu não tenho muito tempo para ler, eu não tenho tempo para ler no trabalho, eu não tenho essa oportunidade, porque o tempo que a gente tem lá livre é muito pouco, é a hora de intervalo, então só dá para comer alguma coisa, fazer um lanchinho pequeno e só isso mesmo. Terceira pergunta, já deixou de sair com a galera só para ler aqueles capítulos irresistíveis? Bom, eu saio muito pouco. Eu saio mais com o meu namorado ou com alguns amigos, às vezes, pra ir no cinema, fazer alguma coisa do tipo. Então, geralmente, quando eu tenho a oportunidade de sair, já que eu saio pouco, eu vou. E aqueles capítulos irresistíveis, eles ficam para quando eu voltar do meu passeio. Quinta categoria, as insanidades. Primeira pergunta. Já sonhou ou teve pesadelos vivendo a história de um livro? Qual foi o livro? Bom, eu já tive um pesadelo uma vez, enquanto eu estava lendo Diários de um Vampiro, então eu tive um sonho muito sinistro com vampiros e não foi nada legal, mas também não foi algo que atrapalhou minha leitura depois. Segunda pergunta. Qual foi a maior loucura que já fez ou faria para conseguir um livro? Nenhuma, minha gente. Nunca roubei ou qualquer coisa do tipo, não. Quando eu quero ler algum livro, eu vou lá e compro, ou peço emprestado ou alguma coisa do tipo. Então, nenhuma. E terceira pergunta e última. Já chorou ao terminar um livro? Foi de felicidade ou de tristeza? Qual foi o livro? Não foram tantos livros assim que eu chorei não, mas já chorei em alguns livros. Então eu vou falar do último que eu chorei, que foi o Extraordinário, que eu li durante o mês de fevereiro. E o choro foi de alegria. Foi no final do livro, o livro é uma história muito bonita. Eu já fiz resenha desse livro tanto no blog quanto aqui no vlog, então vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. E foi um livro muito bonito e no final eu me emocionei muito com o discurso que foi feito para o August, que é o personagem principal do livro. Então foi um choro de alegria e foi um livro muito bacana e que eu recomendo para vocês. Então pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu achei essa tag bem interessante, bem bacana. E eu nunca tinha respondido nenhuma tag parecida com essa, sobre os meus hábitos de leitura e tudo mais. E eu gostei muito de ter respondido ela aqui no blog. Se vocês gostaram também, me ajudem dando um like. E caso vocês ainda não forem inscritos no canal, clique aqui e se inscreva. Assista os vídeos anteriores do vlog. E eu vou deixar aqui embaixo também todos os links para as redes sociais do blog e as minhas pessoais também, então podem conversar comigo, eu sou bem acessível e estou aí para o que vocês quiserem perguntar. Se vocês tiverem alguma tag ou algum vídeo que vocês tenham interesse que eu faça, deixem aqui nos comentários, comentem também o que vocês acharam dessa tag e sintam-se todos tagueados para responder. Apesar que eu acho que a maioria das pessoas já respondeu essa tag, mas quem ainda não respondeu, sinta-se à vontade. Só lembre de deixar o link e tudo mais das pessoas que criaram essa tag.
Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Um beijo e tchau, tchau!